Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, amém? Hoje e sempre. Aqui quem está falando é o Cauê Oliveira. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu desejo que a graça e que a comunhão do Espírito Santo de Deus possa sempre estar com você, amém? Que Deus sempre possa estar com a mão estendida para você e que você sempre possa ser um testemunho dele e um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra de fé para você, uma palavra de consolo que vai te ajudar muito na sua vida espiritual, porque eu creio, meus irmãos, porque juntos nós somos mais fortes, né? A união que o apóstolo Paulo nos disse, né, meus irmãos, né? Naquela igreja de Corinto, né, meus irmãos? A união dos irmãos, né? É em só uma só carne, né? Meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, mas antes de começar esta mensagem, eu queria tanto que você se inscrevesse no meu canal. Clique nesse botão vermelho que está logo aí abaixo do vídeo, inscrever-se. E assim que você clicar na opção inscrever-se, vai aparecer um sininho. E eu peço que você ative esse sininho e aperte na opção todas, amém? Porque só assim o YouTube vai te notificar no seu celular e você vai receber uma mensagem, né, do meu próximo vídeo, amém? Agora que você já inscreveu no meu canal, você que não é inscrito, e meus irmãos, eu peço aos irmãos também que estejam compartilhando esses vídeos para as outras pessoas, amém, meus irmãos? Porque você pode ser usada por Deus, né, na hora que você compartilhar. Porque na hora que você compartilha um vídeo, essas outras pessoas, né, que você compartilhou, elas possam né, ser tocadas por Jesus também, né, pela palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus ela é mais desafiada do que uma espada de dois bicos, amém? Em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é aquela palavra que ilumina na escuridão, é a palavra que é a palavra mais fina do que uma espada, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria ler com vocês uma passagem que está encontrada no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Olha o que a palavra de nosso Deus diz, meus irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, e levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, inunda-se. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, este é um texto que o Espírito Santo de Deus tocou muito forte aqui neste momento. E ontem na minha igreja eu já até comentei este texto com os meus irmãos da minha igreja, porque este é um texto, meus irmãos, que chama muita atenção nós que estamos cristãos. E eu estarei falando esta palavra, resumindo aqui nesta mensagem, neste vídeo, estarei resumindo o que este texto realmente quer trazer para nossos corações. Meus irmãos, a Bíblia conta que Jesus ele passou a ensinar os seus discípulos à beira-mar. E a Bíblia conta
que também este mar, meus irmãos, ele era o mar da Galileia. E Jesus ali começou a ensinar os seus discípulos à beira-mar. E a Bíblia conta que também estava uma grande multidão ali perto de Jesus e seus discípulos, né, perto daquele mar. E Jesus lhe começou a ensinar os seus discípulos e aquela multidão por parábolas. Jesus começou a ensinar aquela multidão, contando as parábolas e falando, ensinando, instruindo aquela multidão. E Jesus estava provavelmente cansado. Meus irmãos, este texto ainda, meus irmãos, tem muitas coisas que nós vamos aprender aqui ainda. Meus irmãos, e naquele momento que Jesus e os discípulos estavam ensinando ali aquela multidão, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco para eles ir ao outro lado, né, do mar da Galileia. E esse outro lado do mar é chamado de Gadara. Esse é o lugar chamado, né, do outro lado do mar. Eles iam para Gadara, porque lá Jesus iria libertar um homem que estava possuído por um espírito imundo. Então, eles deveriam atravessar o mar para chegar até a Gadara, que era o outro lado, né, do mar, para Jesus expulsar um demônio, né, um homem que estava, né, oprimido por um espírito imundo. E a Bíblia conta que depois, né, os discípulos de Jesus se despediram daquela multidão e entraram no barco e foram, né, atravessar por outro lado do mar. E a Bíblia conta também que não era somente o barco que Jesus estava que foram. A Bíblia conta que também estavam ali outros barcos estavam seguindo Jesus. Ou seja, depois que Jesus ele se despediu daquela multidão, eles foram em sentido a Gadara, que era o outro lado do mar. E a Bíblia conta também que os outros barcos também o acompanhavam. Mas naquele momento que Jesus ele estava, né, dentro do barco, a Bíblia conta que Jesus estava descansando calmamente na polpa do barco. Jesus estava descansando, porque provavelmente Jesus ele estava muito cansado, porque ele passou o dia todo, né, ensinando ali aquela multidão, instruindo, né, aquela multidão, né, na aparência dele. Ou seja, aquela multidão passou o dia inteiro na presença de Jesus. Ou seja, a multidão passou o dia inteiro na presença de Jesus, porque Jesus estava ensinando aquela multidão e os seus discípulos também estavam ensinando aquela multidão. Então, meus irmãos, Jesus ele estava descansando no barco porque ele estava muito cansado, porque ele ficou o dia inteiro, né, como já foi dito, né, meus irmãos? E Jesus estava na polpa do barco dormindo, e a Bíblia conta que Jesus estava com a cabeça sobre um travesseiro. Mas a Bíblia conta que os discípulos foram surpreendidos por uma grande tempestade. E naquele momento que os discípulos estavam ali, meus irmãos, naquele barco, levantou-se um grande temporal de vento. E a Bíblia conta que o mar se agitou e as ondas do mar iam contra o barco, de forma que o barco estava quase a encher-se de água. E os discípulos vendo, né, que aquela situação não tinha como sair daquele barco, né, para ir para a terra firme. E os discípulos ficaram extremamente, né, assustados naquele momento, porque os discípulos viram que não tinha como sair dali daquele barco. Os discípulos, né, provavelmente, meus irmãos, eu creio que naquele momento os discípulos pensaram: e agora, o que nós vamos fazer? E agora, o que será de nós? Mas naquele momento os discípulos foram e despertou Jesus e chegaram perto de Jesus e disse: Mestre, não te importa que morremos aqui? E naquele momento Jesus lhe levantou e acalmou aquela tempestade e disse aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Parece que não têm fé, homens que não têm fé. E naquele momento, meus irmãos, a Bíblia conta que aqueles discípulos e aquelas pessoas que estavam, né, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque, meus irmãos, Jesus estava ali naquele barco.
Porque quando você está na presença de Jesus, meus irmãos, você está mais seguro do que um exército perto de você. Um exército com muitas munições, né, com muitos, né, escudos para te proteger. Mas quando você está na presença do Pai, você está protegido por um exército espiritual. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus, Ele te sustenta. Deus, Ele te ajuda. Deus, Ele te apoia. Por isso, meus irmãos, nós devemos manter nossa confiança em Deus. Porque os discípulos, né, eles não deveriam temer. Por que os discípulos não deveriam ficar com medo? Porque Jesus já disse, né, antes de acontecer esta tempestade ali naquele mar, Jesus já falou com os discípulos que eles iriam chegar ao outro lado. Então, provavelmente os discípulos eram para ter pensado nesta fala de Jesus, porque Jesus disse que eles iriam chegar ao outro lado. E no meio, né, daquela tempestade, os discípulos ficaram extremamente com medo. Mas Jesus lhe calmou aquela tempestade e disse: por que vocês estão tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Parece que não tem fé. E Jesus disse assim ao mar. Jesus ali acalmou o vento e disse ao mar: acalme-se, inunda-se. E houve, meus irmãos, grande abundância. Ou seja, naquele momento que Jesus acalmou aquela tempestade, Jesus também salvou os discípulos e os discípulos ficaram surpreendidos. Os discípulos ficaram surpreendidos e diziam, né, uns aos outros: quem é este que até o vento o mar obedece? Meus irmãos, quantas vezes nós passamos por uma grande tempestade também na nossa vida? Mas essas tempestades também podem ser, meus irmãos, um resultado de nossa desobediência. Por exemplo, como Jonas. Jonas, na hora que ele desrespeitou o Senhor, ele se viu em uma grande tempestade. Ou seja, meus irmãos, mas aqui, meus irmãos, nós aprendemos que Jesus não fez esta regra. Porque os discípulos, eles obedeceram a Jesus. Porque Jesus ordenou aos seus discípulos assim: vamos para a outra margem do mar. E naquele momento, os discípulos obedeceram a Jesus. Naquele momento que Jesus disse aos seus discípulos, fez uma ordem aos discípulos. E os discípulos obedeceram a Jesus, né? Os discípulos ficaram o dia todo, né, ensinando ali aquela multidão. E os discípulos ficaram, né, completamente o dia todo na presença de Jesus, ensinando aquela multidão e fazendo a sua obra. Mas mesmo assim, meus irmãos, eles obedecendo a Jesus, isso não foi suficiente, isso não livrou eles da tempestade. E o que isso significa para nós? Eu vou explicar. Meus irmãos, os discípulos eles estavam na presença de Jesus. Então por que veio aquela tempestade? Por que eles estavam na comunhão de Jesus e mesmo assim eles passaram por aquela situação difícil? É porque, meus irmãos, neste mundo nós teremos aflições. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Tiago, logo no capítulo 4, no versículo 7, que Jesus lhe disse que neste mundo nós teremos muitas aflições. Mas é para a gente também ter bom ânimo, porque ele já venceu este mundo. Ou seja, os discípulos passaram por aquela situação, meus irmãos, porque Jesus ele disse que neste mundo nós teremos muitas aflições. Então ouça esta palavra, meus irmãos, esta pregação completa aqui que eu estou comentando com vocês, em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, né, a primeira carta do apóstolo Pedro, ele disse que não é só nós que passamos por grandes tribulações na nossa vida. Tem muitos personagens da Bíblia que já passaram por mesmas dificuldades que nós. E o apóstolo Pedro lhe disse que quando nós passarmos por uma situação difícil, é também para a gente lembrar que tem muitas pessoas no mundo que neste exato momento que estão passando por as mesmas dificuldades que você. Não é só você que passa por essas aflições, não.
Não é só você que está triste, não é só você que está passando por enfermidade, não é só você que não consegue sair de uma situação difícil. Então, meus irmãos, reconheça, assim como o apóstolo, assim como o apóstolo Pedro lhe disse, que quando nós passarmos por situações difíceis, é para a gente lembrar, que tem muitas pessoas no mundo que estão passando por aquelas mesmas dificuldades que também nós estamos passando. Ou seja, neste mundo nós vamos ter muitas aflições. Porque eu fico muito triste, irmãos, porque tem muitos irmãos no mundo que estão acabando saindo da presença de Jesus por causa que Deus está demorando. Por causa que Deus está demorando a agir na vida de uma pessoa. Mas nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós devemos resistir o diabo, meus irmãos, e ele fugirá de nós. Jesus lhe fez esta promessa, meus irmãos. Ou seja, meus irmãos, neste mundo nós vamos ter muitas aflições, meus irmãos, Mas Deus, Jesus, ele também fez uma promessa para nós, meus irmãos. Nós devemos cuidar de nossa família, cuide do seu próximo, meus irmãos, Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que não cuida de seus parentes e principalmente de sua família negou a fé e é pior do que o descrente. Meus irmãos, e a palavra de Deus ela também nos ensina no livro de Tiago, capítulo 4, logo no versículo 17, a Bíblia diz que aquela pessoa que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha para você ver, meus irmãos. Porque eu sei, meus irmãos, porque quando nós começamos a ler a Bíblia, nós notamos muitas coisas erradas na nossa vida. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a ver, as escolhas erradas que nós tomamos. Nós começamos a ver as coisas que nós fizemos de errado. Mas, meus irmãos, Deus ele está conosco, Deus ele quer nos ajudar, Deus ele quer nos apoiar. Porque neste mundo nós teremos muitas aflições, mas nós precisamos ter um bom ânimo. Por quê? Porque Jesus ele já venceu este mundo. Amém, meus irmãos? Continue firme na palavra de Deus, meus irmãos. Porque Deus ele tem preparado um reino eterno para mim, para você, meus irmãos. Continue, meus irmãos. Quando você estiver passando por uma tempestade, quando você estiver passando por um momento de grande tribulação na sua vida, reconheça e saiba que não é somente você que está passando por essa situação difícil. Respeite, meus irmãos, a palavra de Deus. Obedeça esta fala que o apóstolo Pedro disse, que não é só nós que passamos por essas dificuldades na nossa vida, meus irmãos, 1 Pedro 5, versículo 9. Meus irmãos, porque tem muitas pessoas no mundo que estão passando por mesmas dificuldades do que nós. Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o diabo ele cai por terra. Quando nós estamos caminhando com Jesus, pode ter certeza, meus irmãos, você está debaixo da luz de Deus. Você está debaixo das mãos de Deus. E Deus será o seu escudo e te ajudará a resistir o inimigo. E vai te dar uma sabedoria, vai te dar uma inteligência e um entendimento da palavra de Deus que você nunca pensou que teria. Então o que nós devemos fazer no mundo é fazer a nossa parte, fazer aquilo que deve ser feito, fazer o bem para as outras pessoas. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então confie nas palavras de Deus, meus irmãos. Porque naquele momento, meus irmãos, que Jesus estava dormindo, os discípulos clamaram a Jesus. Mas os discípulos não eram para ficar com medo. Porque Jesus já disse com os discípulos que iria conseguir chegar ao outro lado. Amém? E lembrando, meus irmãos, que o outro lado do mar se chamava Gadara. Este era o lugar aonde Jesus iria libertar um homem que estava, possuído por um espírito imundo. E naquele momento, meus irmãos, que Jesus iria atravessar aquele mar, Jesus iria libertar um homem que estava espírito imundo.
Então, meus irmãos, confie no Senhor. Você que está vendo esta pregação aqui, você que está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus aqui neste momento. E, meus irmãos, que Deus possa sempre abençoar a sua vida. E agora nós vamos unir a nossa fé. Agora chegou o momento que nós iremos fazer uma oração, que nós iremos falar com o Pai. Porque, meus irmãos, cada dia mais os dias estão ficando muito difíceis, né? De ser comentados também, de viver, de falar. Porque, meus irmãos, primeiramente aqui eu não posso deixar de falar isso com os irmãos, que o mundo, ele está numa doença. Porque o mundo, meus irmãos, ele está num vírus, e este vírus se espalhou por todo o mundo. E, meus irmãos, é por causa desta doença que o mundo não consegue ver Deus. É por causa desta doença que nós passamos por dificuldades. E essa doença chamada pecado. Esta é a doença que se espalhou por todo mundo, que é a pior doença, meus irmãos, que veio ao mundo, que é o pecado. Essa é a doença que espalhou pelo mundo, o pecado. Porque você sabia, meus irmãos, que por causa do pecado a serpente ela rasteja agora no chão? Porque no princípio a serpente ela andava em pé, mas por causa do pecado da humanidade, agora as cobras, a serpente, elas rastejam no chão. E isso já é uma prova que Deus existe, porque o inferno ele existe, porque aquela pessoa que não encontrar o seu nome escrito no livro da vida, esta pessoa será lançada num lago de fogo que arde como enxofre, e essa pessoa será atormentada dia e noite para todo o sempre. Mas aquele que foi fiel a Jesus e foi até com Jesus até o final, este encontrará o seu nome escrito no livro da vida e viverá para todo sempre na presença de Deus. Amém? Que a graça e que Deus e que a comunhão de Deus Pai possa estar com todos vocês. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Agora eu quero encerrar esta pregação completa, né? Esta mensagem, né? Esta palavra de Deus aqui, né? Já estou bem tempo aqui falando já, né, meus irmãos? Mas, meus irmãos, esta é uma pregação que eu estou falando com vocês, meus irmãos. Esta é a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra fiel, é uma palavra mais afiada do que uma espada de 3 bicas, amém? Agora eu quero fazer uma oração para você que está passando por muitas dificuldades, mas hoje eu creio que depois desta oração a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, amém? Se você puder, você vai fechar os seus olhos, e você vai se concentrar nesta oração. E eu também peço a vocês, meus irmãos, que estejam deixando os seus pedidos de oração aqui embaixo, porque eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua vida, amém? Se você puder, feche os olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta tarde. Muito obrigado, Senhor, que pudimos, ó Pai, ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, que nós sentimos que o Senhor já está aqui. Muito obrigado, Pai. Agora eu te peço, Pai, nós encerramos esta palavra, ó Pai, te pedindo, Senhor, proteção, pedindo, Pai, que esta palavra possa ficar gravada em nossos corações. Estamos aqui, Deus, para te pedir que tudo que foi cultuado, tudo que foi falado, Pai, aqui nesta tarde, possa ficar, ó Pai, gravado em nossos corações. Ó Pai querido, que esta pessoa possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Pai querido, quantas pessoas que estão chorando neste momento. Quantas pessoas, ó Pai, estão enfermas. Quantas pessoas, ó Pai, estão pensando que a tempestade não irá acabar. Ó Pai querido, mas até a Bíblia diz, ó Pai, até a palavra do Senhor diz sobre isso. Porque depois também de uma grande tempestade, vinha um grande arco-íris. Pai querido, continua, Deus, nos abençoando. Que nós possamos, ó Pai, sempre ter prazer, ó Deus, de estar aqui, ouvindo, meditando e tendo tempo com o Senhor. Porque só o Senhor, Deus, é digno de culto e de toda glória.
em nome de Jesus, resgatando as nossas vidas, nos ajudando e nos apoiando, hoje e sempre, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, que nós possamos sempre ser um instrumento nas mãos do Senhor, e perdoando por todos os nossos pecados, nós arrependemos por tudo que fizemos de errado, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, Pai, que tudo aquilo que nós fizemos, ó Pai, que não foi de acordo com a sua palavra, que todas as obras, que todas as palavras que nós falamos e que não foram de acordo com a sua palavra, que não agradou muito ao Senhor, que o Senhor possa nos perdoar e não permite que essas palavras surjam nunca mais em nossos lábios. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Como é bom nós encerrarmos aqui esta palavra, que a comunhão de Deus Pai, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e o amor e graça de Deus e a comunhão de Deus Pai estejam com todos que estão vendo esta mensagem. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês e que vocês, como já foi dito, possam ser sempre um instrumento nas mãos do Senhor e faça a sua parte e tenha amor com o próximo, né? Cuide de sua família, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida de sua família é pior do que um descrente. Então cuide de sua família, ajude uns aos outros, porque Deus verá o seu esforço e nos fins dos tempos Ele te dará uma recompensa. E esta recompensa é viver internamente na presença dEle. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome de Jesus, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Amém? Glória a Deus.